Boa tarde, senhores. É um prazer muito grande estar na presença de vocês. Foram o quê? 15 dias, né? 10 dias de recesso, né? Então estamos de volta. Sim, decide. É assim, é? Tá bom. Quer dormir aí atrás, né? Tá bom. Então é o seguinte, vamos voltar aos trabalhos. Tá vendo, Exxon não, Nixon. Nixon. Tá vendo, Nixon? E você, cadê sua farda? Perdão não, tu tem que andar com farda, cara. Põe essa farda aqui. Tu tá de bermuda? Meu Deus do céu. Peraí, vou botar no mudo aqui. Não é bonito não isso. Tu pensa que é bonito? Vamos lá. Ó. Então, gente, nós estamos na nossa 10ª aula do nosso curso de elementos de máquina. Então, nós vimos aqui os elementos de fixação, elementos de apoio, elementos elásticos, ok? E agora nós vamos trabalhar, muito bem, nós vamos trabalhar os elementos de transmissão. Eu tenho uma notícia, eu comprei uma caixa de ferramenta da Wonder, que eu pedi pela Amazon. Tem tudo, completo. Da Wonder, que é uma marca boa que só. Aí chegou, aí o que acontece? A gente vai mais vezes lá no motor pra gente desmontar. Aí eu vou deixar já aqui a minha caixa no armário. Aí pra gente. Não, a gente vai prosseguindo na ementa, mas lembra, uma vez por mês a gente vai lá. Sim, aí pega segunda e terça, entendeu? Das duas disciplinas. Qual o objetivo? Vocês desmontarem aquele motor e montar. Quantas vezes vocês quiserem lá. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar os elementos de transmissão. E com isso eu vou iniciar o mecanismo de transmissão. Então se vocês analisarem aqui nessa imagem, eu tenho um sistema total de transmissão composto por eixos e engrenagens. Ok? E tudo isso, esse mecanismo todo, está ligado ao que é um processo de combustão que vocês estão vendo aqui, que é o próprio motor do carro. Então, os elementos de transmissão, eles são fundamentais para qualquer máquina funcionar. O que é uma máquina? É qualquer mecanismo que realiza trabalho. Qualquer mecanismo que realiza trabalho. Então, nós vamos trabalhar essa questão desses elementos que são fundamentais e estão presentes em qualquer lugar. Show de bola? Então, dito isso, vamos para o nosso gráficozinho, que é desde o início do semestre que nós trabalhamos, que nós vimos os elementos de fixação, né? Aí os elementos de fixação, só para revisar, existem os elementos de fixação permanente e não permanente, né? O permanente é a questão da rebitagem, né? Permanente é a questão da rebitagem, né? Manual ou manual, rebitagem por pressão, né? Pneumática, né? E a solda. A solda é um processo termomecânico, né? É um processo de união de fixação permanente. Também existem o que? Os elementos de fixação não permanente, aí nós podemos descrever vários, né? Que é a questão dos parafusos, porcas, que mais? Arruelas, pinos, contrapinos, cupilhas, que mais nós vimos? Foram vários, né? Anel elástico, não é isso? Ok? Aí geralmente esses parafusos eles têm filetes, né? Filetes que podem ser de diferentes tipos de roscas, né? Que é a Whitworth, né? Que o ângulo é 55 graus e a sistema métrico, que o ângulo é 60 graus, né? Então isso que a gente viu. Então revisem isso aí que é importante. Também os elementos de apoio, os principais que nós vimos é a questão do mancal de deslizamento, que tem uma bucha, né, de bronze ou uma bucha de latão aí para diminuir o atrito. Ela é muito utilizada
esses elementos, esses mancais de deslizamento para baixas velocidades, lubrificação constante, né? E temos o que? O mancal com rolamento, né? Que geralmente já é para suportar mais cargas, diminuir o atrito, não é isso? Hã? O que tem? Não, aqui é uma bucha. A blusina ela fica lá porque é meia. É só meia assim. Tu encaixa, aí depois tu tem um outro encaixe aqui. A bucha não, já é um elemento cilíndrico mesmo. Não se enquadra, é meia. Aí o que acontece? Nós temos os mancais de rolamento, né? Qual o objetivo de um mancal de rolamento? É suportar mais cargas, né? Radiais e axiais e diminuir o atrito. Então é o mancal com rolamento e passa o elemento de transmissão, que é o eixo, né? Vimos bastante a respeito disso. Hoje nós vamos começar a trabalhar o aspecto geral do que é um elemento de transmissão, o tipo de transmissão. Temos também os elementos de federação e os elementos elásticos, nós vimos também. Então, o que acontece? Qual é o ponto de pauta para a aula de hoje? Misericórdia, Senhor. O ponto de pauta para a aula de hoje. Nós vamos trabalhar os aspectos gerais, inicialmente, dos elementos de transmissão. Nas próximas aulas, nós vamos começar a parte de cálculo e parâmetros de transmissão e depois dimensionamento. Então, é muito importante essa parte aqui de transmissão, sabe? Então, vamos lá. O que é o elemento de transmissão? Eu vou passar depois esse slide para vocês, fiquem tranquilos. Ele vai transferir o quê? Potência e movimento. Falta só a camisa, né? Mas não pode não, você está errado. Tô te chamando a atenção hoje. Pra na próxima aula você não vem ficar sem camisa não, tá? Senão eu vou ter que falar pro professor Ricardo. Vamos lá. Transfere potência e movimento. Então a palavra-chave que você tem que grifar aqui, ó. Transferência de potência e que? Movimento. Marcos, vamos lá. Como assim? Vamos lá. Geralmente acontece o seguinte. Eu tenho, nesse caso, um motor elétrico. Esse motor elétrico, ele vai induzir um eixo. Ok? Nesse eixo eu tenho essa polia, bem aqui, ó. Essa polia. Tá aqui, ó. No caso aqui é o alternador do carro, por exemplo. Então, nesse caso, tá aqui essa polia, ela está acoplada a esse eixo. Então, ela vai girar. Aí, pergunta, a polia é um elemento de transmissão? Sim. Então, ela vai transmitir o quê? Potência e movimento que vem da onde? Desse eixo que está acoplado ao motor, correto? Está transmitindo essa potência e movimento. Aqui, eu tenho um outro elemento de transmissão, que é a correia. Essa correia, ela vai estar acoplada entre essa polia menor, que nós chamamos de polia condutora, ok? E a polia conduzida. Então, observa que o movimento, ele inicia aqui no motor, essa rotação, essa polia é acoplada, esse movimento, ele inicia nessa polia menor, que é condutora, para a polia maior, que é conduzida. E quem vai ligar, ele vai transferir esse movimento entre as duas polias, é o que? Essa correia. Então, transfere o que? Potência e movimento. Como assim, Marcos? A potência, nós vamos começar a calcular futuramente, é o produto do torque gerado aqui no eixo pela velocidade angular, ok? A velocidade angular ela está totalmente relacionada à rotação. Totalmente relacionada à rotação, a velocidade angular. Quanto maior a velocidade angular, maior a rotação do eixo. Daqui a pouco a gente vai chegar na equação. Ok? Então, se vocês analisarem aqui, ó, a transferência de movimento vai vir para esse outro eixo. E aqui eu tenho uma engrenagem. Ok? Beleza? Ó, por exemplo, aqui eu tenho um motor. Eu tenho essa polia acoplada a esse motor. Ok? Aqui eu tenho um elemento aqui de transmissão, que pode ser um cabo ou uma polia. Eu não sei em inglês qual. Deve ser cabo em inglês. Eu não sei o que seria esse belt aqui. Depois dá uma pesquisada aí.
Então eu tenho uma polia aqui conduzida. Esse eixo vai girar e vai transportar alguma coisa aqui. Pode ser um elevador de carga, ok? Torque vezes a velocidade angular. A gente vai chegar nessas equações, pô, relaxa. A gente vai chegar lá na frente. Daqui umas 3 aulas, vai começar a dimensionar. E vai ser cálculo. Beleza? Aí o que a gente vai aprender futuramente? Que a potência de saída ela está relacionada a essa equação, que é o torque de saída e a velocidade angular. Futuramente, a gente vai ver que para que haja essa transmissão de movimento, existe um parâmetro, que é a relação de transmissão. Só vou deixar aqui para vocês, futuramente a gente trabalhar, que é a relação de transmissão. É mais futuramente mesmo. Vou deixar aqui só para vocês, por curiosidade. Beleza? Futuramente a gente vai trabalhar. Aqui é um... Vou até apagar aqui, que não tem como... Ok. Aí, por exemplo, vamos lá. Aqui, lembra lá do motor? Eu tenho um alternador. E aqui eu tenho uma polia lisa. Ok? Aí essa polia, ela vai transferir esse movimento por meio dessa correia entre as outras polias. Então está transferindo o que? Potência. Aqui também, ó. Eu tenho um motor trifásico, eu tenho uma polia, eu tenho um anel elástico, lembra a anilha que ela impede o movimento axial para poder essa polia não soltar? Se não tiver essa anilha aqui, qual é a tendência dessa polia? Se soltar, né? Com a vibração, não é isso? Então ela vai impedir esse movimento axial. Falei bonito agora. Então aqui, ó, conduzida, ou condutora e conduzida. Tá claro aí, gente? Palavra-chave, transferência de potência e movimento. Caiu numa prova. O que é um elemento de transmissão? Transfere potência e movimento. Aí daí tu desenrola o raio. Aí já vai... Ó, o que é bom assim, pra gente entender assim, aprender a estudar? É sempre tu identificar as palavras-chave e tudo. Aí das palavras-chave, teu cérebro ele vai ligar por ele mesmo. Né? Potência e movimento. Ok. Por exemplo, aí entra um ponto muito importante. Que esse sistema de transmissão, ele pode controlar a rotação. Ó, os sistemas de transmissão, vou colocar aqui, os sistemas de transmissão podem também variar o que? As rotação. Aí nesse caso nós chamamos de esse sistema de rotação é chamado de variador. Marcos, não entendi. Geralmente, vamos lá aqui, vou pegar o primeiro exemplo. Eu tenho esse eixo e aqui eu tenho um motor. E aqui eu tenho uma engrenagem menor que nós chamamos de pinhão e a engrenagem maior nós chamamos de coroa. Beleza? Então ocorre um engrenamento. Ocorre um engrenamento entre o pinhão e a coroa. Então vai ter uma transferência de movimento. Só que essa rotação, ela pode... Puta que pariu. Olha, falei palavra já. Eu não gosto de falar palavra nos meus vídeos, mas sai sem que eu queira. É fogo. Vamos lá. Aí o que acontece, ó. Então vai transferir aqui, ó, esse movimento. Para que aconteça aí essa transferência, tem que ter um engrenamento perfeito. Mas a palavra-chave é o seguinte: eu posso variar o que é essa rotação. Eu não vou ter uma velocidade angular e mais uma rotação aqui desse eixo aqui, vou ter uma rotação. Eu posso variar. E para isso existem o que? Existe um equipamento muito importante utilizado na indústria, que é o inversor de frequência. Vocês já viram? Vocês estão estagiando inversores de frequência? Inversor de frequência. O que o inversor de frequência ele vai fazer? Ele vai controlar a rotação de saída. Ok? Então ele está ligado a esse motor trifásico aqui. Ele vai controlar essa frequência, por exemplo, a frequência de vibração, a frequência da rotação desse... Vamos lá, vamos comer. Vocês já estudaram a parte elétrica, né? Vocês sabem que dentro de um motor trifásico tem aqui um rotor, que é dentro desse rotor é um bobinamento assim de cobre, ok? E tem um campo, gira um campo magnético, tem o norte e sul. Vocês devem tirar essa matéria aí. Aí o que acontece? Aí vai ter uma indução aí, eletromagnética, e vai induzir o eixo, não é isso? Beleza. Esse inversor de frequência ele vai controlar essa indução aqui, ó.
para gerar o que? Aumentar a rotação do eixo que está acoplado ao motor ou diminuir. Como? Por meio de uma programação 0 e 1 aqui no inversor de frequência. Então os técnicos lá do trabalho de manutenção, deu problema no inversor, vamos programar. Abre aqui o painel da máquina. Vocês começam a programar para encontrar o parâmetro. Aí que acontece? Aí tem vários inversores, tem esse aqui, ó, da Schneider. Tem vários inversores que eles controlam a frequência. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa é a frequência. Aqui é uma bomba e dentro de uma bomba eu tenho uma. Vamos botar aqui direitinho. Como é que funciona a questão de uma bomba centrífuga? Eu tenho um motor, eu tenho um eixo, que esse eixo está ligado a essa bomba aqui, ó. Essa bomba. O que a bomba vai fazer? Qual é a função de uma bomba? Levar a água de um reservatório inferior para um reservatório o quê? Superior. A bomba faz isso. O objetivo da bomba é esse. Beleza. Só que esse motor ele atua com uma certa frequência, uma frequência angular, uma rotação. Então vamos supor que eu quero aumentar a velocidade de rotação na saída aqui desse eixo que está acoplado porque aqui esse impelidor, a água ela vai bater aqui nessas pás aqui que está vendo e ela vai o quê? Subir. Aí ela bate bem aqui, ó, pô, e sobe a água. Aí vamos supor que eu quero aumentar o eixo dessa figura, justamente para aumentar quero aumentar a rotação desse eixo para estar nos parâmetros de operação. Aí vem a frequência normal é essa aqui, ó. A frequência normal de operação é essa aqui. Aí o cara programa no inversor, aí vai aumentar, vamos supor, vou aumentar a frequência. A vibração é maior. Então, se eu aumento a frequência, o que vai ser maior? A rotação. E aqui o eixo ele vai girar com uma maior velocidade, uma maior rotação. Ok? O que o inversor vai fazer? Ele vai controlar, vou até botar aqui. Controlar, vou anotar aqui. Controla a rotação. Controla a rotação do motor por meio, acho que tem uma vírgula aqui, por meio da alteração da frequência. Por meio da alteração da frequência. Ok, aí eu vou mostrar para vocês aqui, beleza. Vamos lá, agora eu vou equacionar isso aqui para vocês. Ó, o que é importante? Que frequência é essa? Essa é a frequência angular. Aí eu vou fazer um cálculo para vocês aqui. Essa frequência angular é 2π vezes a frequência de excitação. A frequência de excitação é o número de vezes que ocorre um fenômeno em 60 segundos. Aí eu vou botar bem aqui, ó, 2π 60. Aí eu vou isolar aqui, vai ficar, observa que quanto maior, que observe, se eu aumento a frequência, eu aumento a velocidade angular e por sua vez eu vou aumentar também o que? A rotação. A rotação de quem? Do eixo aqui. Então quem que controla a frequência vai aumentar o que? Vai aumentar a velocidade angular, vocês estão vendo aqui, ó, e por sua vez vai aumentar o que? A rotação. Que rotação é essa? Essa rotação que esse eixo vai girar. Vamos supor que eu quero diminuir. Programa aqui. Ok? Beleza? Então, para isso que serve o inversor de frequência. Ah, Marcos, quero fazer um curso de inversor de frequência. É bom. Aprender a programar em 0 e 1 aqui. Porque é isso que o técnico faz. Eles programam. E não é difícil não, só tem que ter curiosidade. Tá clara essa parte aqui, gente? Eu vou só botar um exemplo aqui rapidinho. Rapidinho aqui pra gente ver. Que, curiosamente, hoje na minha aula de termodinâmica, eu vou falar sobre bomba centrífuga. Aí eu vou aproveitar essa aula aqui. Curiosamente, é a minha aula aqui lá pros considerados.
Aqui, ó. Curiosamente, não ia nem falar sobre isso, só que a gente falou em bomba, né? Aí o que acontece? O que a bomba vai fazer? Ó, aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês? Eu vou ter um motor, bem aqui, aí eu vou ter um eixo, e aqui, ó, tá o rotor, que é esse cara aqui, ó. Tá aqui o eixo, tá aqui o rotor. Aí a água, ela vem, entra em contato com esse rotor e ela vai o quê? Subir. Porque qual é o objetivo de uma bomba? É levar o fluido do reservatório inferior para o superior. Então é uma máquina operatriz. Ela fala, depois vou passar a frequência, tá? Daqui a pouco eu vou passar a frequência. Aí o que acontece? Ó, a água entra em contato com esse impelidor e vai subir. Por isso que ela é uma máquina operatriz, porque ela fornece energia para o fluido. E quem que vai controlar essa velocidade de rotação desse eixo? É o inversor. Beleza? Tudo isso aqui está dentro da... Esse sistema é conhecido como variador. Coloca aí, sistema de rotação é o variador. Qual é esse sistema? Aquele que controla o que? A rotação. Então, vou botar controlar rotação. Aí, sistema variador. Show? Não consigo ser mais claro que isso, não, bicho. Aí, essas fórmulas aqui, nós vamos ver muito, mas muito mesmo. Pra caramba. Então não, nem se preocupa agora. Não sei a fórmula. Olha o outro. Cadê tua farda, ó? Esqueci em casa. Ele trabalha. Não, mas tem que ter farda. Vocês não estão em qualquer lugar. Vocês estão numa instituição federal. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. Continuando aqui. Aí o que acontece? Ó, então nós falamos sobre o que? Vamos lá. Conceituamos o que é um elemento de transmissão. Ele transfere potência e movimento. Esse sistema de transmissão, ele pode controlar a rotação, que é conhecido como sistema variador. Aí agora nós vamos trabalhar os modos de transmissão de movimento. Esse modo de transmissão de movimento, eles são classificados em dois tipos. Essa transmissão pode ser por forma ou pode ser por atrito. Por forma ou por atrito. Então a forma de transmissão aqui é por forma ou atrito. Vamos lá. O que é um sistema de transmissão por forma? Está relacionado a um encaixe, ok? É um encaixe. Vamos lá. A forma de elemento de transmissão é indicada por encaixamento, ou seja, por encaixe entre os elementos. Essa maneira de transmissão é a mais usada. Por quê? Porque ela transmite maior potência e maior rotação. É mais eficiente. Exemplo. Lembra a chaveta aqui? O rasgo da chaveta. Eu tenho a chaveta, eu coloco uma engrenagem. Então o encaixe vai ser o quê? Perfeito. Principalmente nesse tipo de chaveta. Lembra de que tipo de chaveta é essa? Chaveta paralela, não é isso? Chaveta paralela. E também tem esse tipo de encaixe. Esse tipo de encaixe. Que são ranhuras. Que vocês vão ver daqui a pouco no vídeo. E vai ter um encaixe perfeito nessas ranhuras. Que nós chamamos de eixos de árvores entalhados. O próprio Telecurso 2000 aqui, ele confundiu um pouco, mas vocês vão entender. E também tem esse aqui, ó. São canais também aqui, que vai ter um encaixe perfeito. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, no número mecânico. Vamos ver aqui.
Agora vocês podem conversar, agora é o momento. Enquanto eu vou ajeitar o áudio aqui, agora é o momento de conversar. Momento 4, vamos lá. Pelo visto, você não vai ter muita dificuldade em entender os modos de transmissão. Seria por acaso a maneira como a força é transmitida? Exatamente. E a força pode ser transmitida de duas maneiras: por atrito e pela forma. A transmissão pela forma recebe esse nome porque a forma dos elementos transmissores é adequada ao encaixamento desses elementos entre si. Essa é a maneira de transmissão mais utilizada, principalmente com os elementos que você vai ver agora. Meu amigo, que elementos você está usando nesse caso? Bom, aqui está sendo... Aqui ele vai dizer que é uma chaveta, mas na verdade é aquele eixo de árvore entalhada. Usados elementos chavetados. Olha os canais aqui, ó. Ele mesmo assim, mas tem uma transmissão Para total aqui, ó. transmissão da força. E no caso desse desenho aqui? Bom, nele eu representei os eixos árvores entalhados e existem também os eixos árvores estriados. A transmissão da força acontece através desta forma. O Ed! Ó, vocês estão vendo que existem canais aqui, Desta ó. forma. Recebe esse... Chavetados. Ele vai promover esse movimento aqui, ó. Dados elementos chavetados para a transmissão da força. O que é importante? Para que aconteça a transmissão do movimento, primeiro, a tolerância dimensional aí é para a galera da usinagem. Tem que fazer uma peça bem polida, com todos os parâmetros aí para não ter um encaixe perfeito. Senão, vai ficar legal. O que acontece? Tem empresa que a própria empresa faz essa parte de usinagem, tem outras que terceirizam, né? Paga o torneiro para fazer isso. Então, são esses elementos de transmissão aí. Vamos ver aqui, ó. A forma, pela forma é a mais utilizada. Vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui as palavras-chave. Mais utilizados. Ok? Porque suporta maiores esforços. Ok? Só que tem que ter uma precisão nas medidas para o encaixe eficiente. Por quê? Porque o objetivo aqui não é transmitir potência e movimento, tem que estar bem encaixado. Obviamente, tem a tolerância, né? Porque o torneiro ele vai identificar essa tolerância, quanto que é para mais, quanto que é para menos. Ok? O que mais? É isso. Aí tem o por atrito. Quando eu falo por atrito, o que vem na cabeça de vocês? Contato, né? Contato direto, não para. Qual é a característica dela? Ó, por atrito tem uma boa centralização, porque elas estão diretamente ligadas ao que? No eixo, acoplado no eixo. Boa centralização de peças ligada ao eixo. Aí tem uma palavra importante aqui. Entretanto, não possibilita. Qual é a limitação dela? Não possibilita a transmissão de grandes esforços. Não possibilita. Ok? Então é uma limitação. O que ela vai ajudar? Observa que aqui eu tenho um elemento bem específico, que são chamados de anelares. Eu vou ter um par dele. Um vai estar de um lado e o outro vai estar do outro lado e vai encaixar. Mas se eu não tenho uma imagem melhor, eu não consigo encontrar.
procurei, não consegui encontrar porque é muito específico. Ele vai ajudar o quê? Na transferência de movimento e também na centralização. Ou seja, dificultar o desalinhamento. Somente se for um eixo, você tem que estar girando com uma boa concentricidade, o que ele chama. Aí o que acontece? Só que eles não são utilizados para o que? Grandes esforços. Consequentemente, para maquinário pesado aí, não é bom? Não. Ok? Oi. A minha extensa aqui? Eu acho que tu tá falando disso aqui, ó. Tá falando disso aqui, ó. Tá falando disso aqui, eu acho. Tá falando disso aqui, ó. É tipo mais a arruelazinha aqui. Não é isso não, isso aqui é da moto, isso aqui. Isso aqui é da Pop. Vamos lá. Vou dar no vídeo, então tira uma foto atrás do próximo aula. Olha, vou botar no mudo aqui. Beleza, vamos lá. Então observa que ela fica acoplada aqui no eixo, ó. No eixo aqui, o contato é perfeito. E também tem aquelas que nós chamamos de outros elementos de transmissão por atrito, que são essas estreladas aqui, ó. Essa aqui, ó, vamos lá, ela vai estar no eixo, isso aqui tudo vai estar no eixo, isso aqui, um contato direto. Aí vai estar bem aqui, ó, esse bichinho aqui, ó. É uma arruelazinha aqui, ó. Esse conjunto todo aqui, ó. Aí ele chama de block ring. Ring ele chama isso em inglês aí. É um conjunto todo. Aí o que vai acontecer? Vai estar o eixo aqui e a peça, a arruela vai estar aqui e vai prender. E vai centralizar bem e ajudar na transmissão do movimento. Ok? Aí são apertados por parafusos e tal, etc. É o conjunto todo que se encontra aqui, ó. Aí vamos ver aqui um vídeo que mostra direitinho. System. A simple two-speed transmission that is synchronized according to the often used Borg-Warner two-speed to synchronize RPM of input and output shafts. This will be illustrated in this animation with reference to a simple two-speed transmission that is synchronized according to the often used Borg-Warner system. First of all, let's look at the synchronizer hub. It is tightly fitted to the shaft. The hub has recesses for 3 struts. The struts are pushed outwards by 2 ring springs. Esse carinha é esse cara aqui, ó. Struts. Aqui, ó. Esse encaixa. Ele vai explicar todo esse mecanismo aqui, ó. Olha onde tá. Vou botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí vai ter aqui, ó. Vamos passar. Ele vai acontecer esse movimento axial, que ele vai deixar de deslizar esse movimento. Aí tá aqui a arruela, tá vendo a arruela ali? A arruela estrelada, essa aqui, ó. Aí vai ficar centralizada aí, ó, na engrenagem, entre as engrenagens. Aí vai ajudar na transmissão desse movimento. Só que ele vai suportar tanto carga axial quanto carga radial. Ok? Onde é utilizado? Sistema de transmissão. Sistema de transmissão. Eu vou passar o link para vocês depois, para vocês verem no YouTube, senão são quase 3 minutos aqui, a gente vai demorar muito se eu botar aqui para ficar rodando aqui. Aí tá aqui o sistema todo, essa é a arruela. Essa aí é aquele structure, não sei como é que significa a tradução. Então, o conjunto todo. Marcos, isso aqui é muito específico? É muito específico. Eu estou meio que antes de chegar nos elementos de transmissão mais convencional,
Eu estou falando daquilo que não é convencional, que é isso aqui. Ok? Mas um dia pode servir na vida de vocês aí. Você já sabe que existe. Isso aqui não é convencional, o que eu estou falando aqui. É muito específico. Aí, por exemplo, no sistema de transmissão aqui, ó, eu tenho aqui uma caixa de redução aqui, de transmissão. Então eu tenho duas árvores, tenho essa e tenho essa árvore aqui, os rolamentos que nós vimos aqui, né? Então, olha onde elas se encontram. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, as arruelas estreladas. Ela vai ajudar o quê? No movimento axial, melhorar o movimento axial e também nas cargas radiais. Então ela vai ajudar aqui, ok? Beleza? Para transmitir com maior eficiência. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ah, eu acho que eu tenho um vídeo aqui. Vamos lá. 445. Estriados. A transmissão da força acontece através desta forma. Será que a gente não devia usar também a transmissão por atrito no nosso kart? Você sabe que a transmissão por atrito possibilita uma boa centralização das peças ligadas aos eixos, né? Então, você já imaginou se as peças ligadas aos eixos do nosso kart não estiverem bem centralizadas? Nosso bólido ia girar na primeira curva. Nilda, você tem razão. Uma boa centralização das peças ligadas aos eixos é muito importante. Só que a transmissão por atrito não possibilita uma boa transmissão de forças tão altas quanto as transmitidas pela forma. Eu já entendi tudo. Quer dizer, então, não adianta a gente ter um motor tão possante como o nosso se a gente não conseguir um elemento que transmita essa força. Exatamente. Só que não significa que a transmissão por atrito não seja tão boa. Bom, então, como são os elementos de transmissão por atrito? Repare aqui, Nilza. Esses elementos constituem-se de dois anéis cônicos apertados entre si e que atuam ao mesmo tempo sobre o eixo e o cubo. E qual o nome deles? Eles são os elementos anelares. Estas aqui são as chamadas de arruelas estreladas. Elas possibilitam grande rigor de movimento axial, quer dizer, dos eixos, e radial, ou seja, dos raios. As arruelas são apertadas por meio de parafusos que forçam a arruela contra o eixo e o cubo ao mesmo tempo. Ora nisso. Vamos lá, então, aí que acontece? Esse sistema todo, vocês trabalham nessa indústria aí, viram vários manuais, isso aqui, ó. Eu tenho vários aqui, ó. Tá aqui as arruelas estreladas aqui, ó. É um conjunto só numa árvore, cheio de engrenagens, ok? Tem outros tipos de arruelas aqui, bem específico. Qual é o nome disso aqui? Não é arruela, não? Qual é o nome disso aqui? Isso aqui é da Honda, pô. Da Honda. Então aqui, ó, tudo montado direitinho. Tá, beleza. Dito isso, vamos lá, a gente tem que citar o que nós acabamos de ver. Conceituamos o que são elementos de máquina, elementos de transmissão, potência e movimento, palavra-chave. Vimos que um sistema que controla a rotação é dito como variador. Aí o exemplo foi o inversor de frequência que utilizamos. O tipo de transmissão de movimento, que é por forma, que é o mais utilizado, que é por encaixe, né? Isso depende da restrição geométrica só, que é para grandes esforços, grandes rotações e assim por diante. E por atrito, que é por contato direto, que não são muito utilizados porque não são utilizados para grandes rotações, maquinários muito pesados. E exemplos, elementos anelares e estrelados. Agora nós vamos fazer uma abordagem geral, que é a questão dos elementos de máquina de transmissão, que nós vamos trabalhar daqui para frente. A partir da próxima aula a gente vai começar já. Então vamos fazer muito cálculo ainda. Vamos lá. As correias, acabamos de ver, né? É um elemento de transmissão. Então ele vai transportar o quê? Rotação e potência entre dois eixos, paralelos ou não. Paralelos ou não. Ok? E essas correias são ligadas por polias, que são esses elementos aqui. São essas
essas polias. 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 Ok? Essas polias, elas podem ser feitas de vários materiais, de vários mesmo. Pensa aí, os metais, os polímeros, pode ser de... polímero nylon. Pode ser até de madeira, de tudo, beleza? Agora, as correias é um material totalmente sintético. Então, nós vamos trabalhar vários tipos de correia aqui. Vamos aprender a dimensionar. Aí já vou dar logo uma dica para vocês. Esse camarada que se encontra aqui, ó, essa parte branquinha que tem nas correias, vocês devem ter visto. Eles são conhecidos como os cordonéis vulcanizados. Nome escroto, né? Para que serve isso? Como a correia ela vai estar tracionada, é uma fibra que está aqui dentro para suportar o que? Suportar as cargas de tração. As cargas de tração. Então, por isso que é importante. Nós vamos trabalhar isso aí. Que, ó, quando vocês pegarem uma correia, vocês vão ver essa lista branca aí, ó, uma costura. Esses são os cordonéis, ok? Então, os fabricantes, eles fazem isso aí. Aí tem outros tipos de correia, que é para esteira, etc e tal. Aí nós vamos trabalhar todas elas, tá? Outro tipo de elemento de transmissão importante são as correntes, ok? São as correntes, que elas podem ser de elos, nós vamos aprender a dimensionar isso aqui, ou anéis, ok? Então, esses são os elementos, outro elemento de transmissão, que são as correntes, são muito utilizadas aí, né, gente? Pelo amor de Deus, corrente está em todo lugar. Temos as engrenagens, que é uma roda dentada. Temos a engrenagem. Eu já vou passar a lista aí, rapaz. Deixa eu logo passar essa lista aqui. Sei que vocês estão... Então, a engrenagem é uma roda dentada, é isso, ó. A engrenagem menor vai estar ligada a um eixo, transmissão de um eixo, para o outro eixo, ok? E esse eixo vai estar ligado justamente por uma chaveta aqui, ó. Transmissão por forma, ok? Uma restrição geométrica. Aí aqui, ó, é o raso da chaveta, a chaveta vai estar acoplada entre o eixo e a engrenagem, uma árvore e a outra, e vai ter uma transmissão de potência. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. É importante. Vocês sabem, vocês estudaram o desenho técnico, né? Numa engrenagem, existem 3 diâmetros. Existem os diâmetros, primeiro, o diâmetro externo. Temos o diâmetro primitivo. Pô, tá muito feio aqui. Temos o diâmetro... Pô, cara, tá fora aqui, ó. Diâmetro primitivo. E temos o diâmetro interno. Não tá legal não, mas dá pra dar. Caraca, mano, desenho muito mal, ó, sério mesmo. Nossa, eu tô com vergonha de mim, mas tudo bem. Imagina aí que é o diâmetro... Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui que eu tô com vergonha de mim aqui agora. Ó, diâmetro aqui, ó, externo. Eu vou ter um diâmetro aqui, ó, primitivo. É do meio do dente. E temos o diâmetro interno. Aí, para que ocorra esse engrenamento, é necessário que, vocês já estudaram lá, que o módulo seja igual. O que é o módulo? O módulo é uma relação do diâmetro primitivo com o número de dentes. É o número de dentes de uma engrenagem. Número de dentes de uma engrenagem.
dp é o diâmetro primitivo. E aqui é o módulo. Dizem algumas referências, trabalha que o módulo é a própria altura da cabeça do dente. Algumas referências dizem isso, só que outras não falam. Beleza? Então, o módulo. Para que ocorra esse engrenamento que vocês estão vendo aqui, ó, esse engrenamento perfeito, tá vendo esse engrenamento? É necessário que o módulo seja igual dessas duas engrenagens. O módulo, ok? O módulo. Esse Mzinho aqui, ó. O módulo. É a razão do diâmetro primitivo pelo número de 10. Show de bola? Tá aqui a representação, aqui ó, tem 3 árvores. Vai ter um engrenamento. Ó, por exemplo, aqui representação. Aqui ó, tem um eixo, aqui tem um rolamento, lembra da representação do rolamento? Tem um rolamento aqui ó. Tem outra árvore aqui ó. Então o movimento começa onde? Do eixo com menor engrenagem, correto? Então vai ter uma rotação aqui. Vocês concordam comigo com o eixo que tem menor engrenagem, ele tem menor massa? E consequentemente maior vai ser o que? A rotação, não é isso? Beleza, aí transmite movimento para esse outro eixo aqui, ó. Aí depois a saída vai ser aonde? Nesse outro eixo. Aí a gente vai aprender a dimensionar isso aqui, ó. Aí a representação tá aqui, ó. Primeiro eixo, segundo eixo e o terceiro eixo. Aqui também, ó. Aqui já tá meio crazy aqui, ó. Ó, tem uma linha tracejada que ele representa essa engrenagem tá aqui atrás, não é isso? Lembra que no desenho técnico que a linha tracejada significa que tem uma aresta oculta lá atrás, né? Então, basicamente isso aqui. Então a gente vai trabalhar muito essa situação. E tem as rodas por atrito, que é uma roda que fica em contato uma com a outra. Que pode ser o que? Perpendiculares, como vocês estão vendo aqui. Ou pode ser uma que está aqui em cima e a outra está onde? Embaixo, né? Uma roda está aqui em cima e a outra está onde? Está deitada aqui embaixo. Uma transmissão, que nem essa aqui vocês estão vendo aqui. Uma está em cima e outra está embaixo. Beleza? Roda de atrito. Mais um exemplo para a gente finalizar. As roscas, né? Na verdade, as roscas, na verdade, está relacionado aos parafusos, né? O parafuso ele tem uma rosca, ok? Aí ele fala aqui, o que é uma rosca? São saliências de perfil constante, como se fosse uma hélice. Aí beleza, aí o que acontece? Aí vai ficar ao redor da superfície cilíndrica e tal. Onde que é o ponto? Esses parafusos aqui, eles podem ser de potência. Lembra da moça quando eu giro? Olha o que vai acontecer com esse parafuso. Ele vai subir ou descer. Então o parafuso, além de ser um elemento de fixação, ele não pode ser um elemento de transmissão de potência. Eu aplico o torque, aqui ó, na extremidade, e ele vai o que? Subir. Tem o macaco, tem a moça, tem vários. Ok? Então, para isso, precisa de uma rosca, né? Tanto interna aqui, quanto externa, né? Cabo de aço. Nós vamos trabalhar também, que são elementos de transmissão, muito utilizado aí. Vocês já tiveram a disciplina de processo de fabricação, correto? Já. Vocês já viram o processo conhecido como trefilação? Produção de cabo? Então, exatamente. A trefilação os cabos de aço são produzidos por meio desse processo. Ok? E os cabos, eu acredito que nessa animação inicial era o próprio cabo que se encontrava aqui, ó. Aqui, ó. É um cabo aqui. Não sei, pode ser uma correia também. Vamos lá. Vamos voltar aqui. E o acoplamento. Tá aqui o acoplamento. Ele vai... Eu tenho 2 eixos que eu vou acoplar entre si, né? Pode ser de materiais diferentes. Que também ele vai transmitir esse movimento, diminuir vibração, ok? Então o acoplamento é esse elemento que se encontra aqui, ó. Ele vai diminuir vibração, ele vai atenuar, ele vai ligar, vai girar esse eixo vai estar girando. Ele vai transmitir movimento. Ele vai
Vai fixar os dois eixos aqui, mas vai ter uma transmissão de movimento. Tá aqui, ó. Objetivo, muitas das vezes para diminuir a vibração. São as famosas flanges. Olha aqui, ó, por exemplo. Então, ele vai diminuir a vibração. Vai diminuir a vibração. Bora fazer exercício para gente finalizar? Vai dar 6 horas, né? Pra gente finalizar. Quantos minutos? 50 minutos, é suficiente. Onde tá a lista? Os dois colegas aí. Botar a camisa semana que vem. Amanhã, né? Amanhã é o quê? Amanhã é manutenção que eu tenho com vocês, né? Beleza. Vamos lá, primeira questão aqui. Essa aqui, ó, pra vocês, ó, 2024. Recente essa questão aqui, ó. Ó, Itaipu Binacional, CESP e Sebrasco. Nível técnico 1, técnico em mecânica. A respeito dos elementos de máquina, de transmissão, julgue os itens a seguir. Vamos lá. A transmissão de força e movimento por atrito é mais utilizada do que a forma? Não, errado. Então já elimino o que? Essa, e essa, e essa. Correias são elementos que transmitem movimento entre eixos por meio de polias? Então, elimina, não, tá aqui. Roscas podem ser utilizadas como elementos de transmissão, de transporte de movimentos, certo? Vamos ver. Cabos são elementos de transmissão que suportam cargas, forças de tração e compressão, deslocam-se nas posições horizontal e vertical. E aí, o que vocês acham aí? Cabos são elementos de transmissão, correto, que suportam cargas. Beleza. Deslocam-se nas posições horizontal e vertical. Nem sempre. Né? Posso ter um sistema de polia que o cabo está nessa posição aqui, ó. Vocês já fizeram aqueles probleminha difíceis. O cara puxa um cabo aqui, tem uma polia aqui. Ele não está na posição vertical nem horizontal, está inclinado aqui. Gabarito, letra C. Ó, questão fresquinha, ó, desse ano. Então aqui não tem fake news não. Aqui não tem fake news não. Aqui é tudo realidade, ó. Próximo. 2016. Um motor, para que seja funcional, necessita de meios